Que time horroroso esse time do Vasco, hein? Decepção atrás de decepção. O Vasco ganha de um time pequeno, um Rondonópolis da vida, um Nova Iguaçu. A torcida vem, começa a gritar que você tinha ser campeão da porra toda, endeusar jogador ruim, falar que é craque. Um exemplo desse Lloyd que chegou no Vasco, e esse Deb Lloyd, eu só tava dando esse cara nas capas, falando que ia ser contratado, que o Vasco tinha que fazer um sacrifício pra trazer ele, porque o cara é bom, o cara é craque e tudo mais. Aí no primeiro jogo o cara foi lá e deu um toque de letra. Isso foi suficiente pra Vasmongol falar que o cara é ídolo, que o cara tem personalidade, que esse cara ia se tornar ídolo rapidamente no Vasco. Esse cara é um pé de rato, esse cara é péssimo. E eu não tô falando, não torço contra, já tô falando de uma vez aqui, porque eu sei que Vasmongol falar que a gente torce contra, que tem que apoiar. Apoiar o quê? Todo mundo viu que realmente foi gol. O gol foi impedido, tava impedimento, o gol do Bruno Henrique. Mas isso aí não é parâmetro nenhum, não. Infelizmente, hoje em dia não é, porque todo mundo sabe que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, favorecido pela mídia. Então vai ficar batendo na mesma tecla, uma coisa que não adianta. Isso não adianta. O que adianta é o nosso clube jogar bola, nosso clube ter jogador bom. Em 20 minutos, 30 minutos de jogo, o Vasco estava morto em campo. E o Flamengo estava do mesmo jeito, parecia que tinha acabado de entrar em campo. Os caras todos descansados, sem falar que o time do Flamengo é totalmente superior ao Vasco. Sem falar que até o banco de reserva do Flamengo, se deixar jogar contra o Vasco, se deixar eles goleiam o Vasco. O time do Vasco é nervoso, parece que tem medo do Flamengo, parece que fala que vai jogar contra o Flamengo, os caras já vai tremendo. Quando o Flamengo vai fazer contra-ataque, ali parece que é um Deus nos acuda, o pessoal fica nervoso, parece que a bola tá queimando, a bola tá pegando fogo, eles tentam se livrar o máximo possível ali, e comete uma atrapalhada atrás da outra, até o Flamengo ir lá e conseguir fazer gol. Parece que é medo, isso já tornou medo, parece que fala pra jogar contra o Flamengo, eles têm medo de errar, medo de dar vacilo, mas o medo acaba fazendo eles errarem. Então, o Vasco apequenou. O Vasco hoje em dia se contenta com vitória em cima de clube pequeno. O Vasco hoje em dia não tem técnico, não tem comando. Parece que os jogadores não treinam a parte física. O Vasco hoje em dia é um time pequeno, infelizmente o Vasco é um time pequeno. O Vasco acabou tem muito tempo. E isso tudo que a gente está vendo aí é só um prenúncio do que está por vir ainda. O Campeonato Brasileiro já está para começar aí. E pode saber que vai vir coisa ruim por aí. Já vai de cara pegar o Santos, logo com o Neymar, que retornou ainda pro Santos. Então, a gente tem que já estar preparado já pelo pior, infelizmente. É só notícia ruim que a gente traz do Vasco todo dia. Não tem coisa boa acontecendo. Então a gente tem que ser realista, a gente é realista. Não tem presidente, não tem gestão. Já fez a recuperação judicial, que é um prenúncio também que o Vasco vai acabar, infelizmente. E queria estar falando coisa boa do Vasco, mas não tem nada de bom para falar. Só jogador ruim, pé de rato. Um jogador ali que mais ou menos, né, já mostrou que joga bem. Parece que vai dar uma ajudinha ali, esse Nuno que chegou no Vasco, português. É um cara bom. E a gente vamos ver o que vai acontecer aí, porque o Campeonato Brasileiro tá chegando. E parece que vai brigar ali. Infelizmente o Vasco parece que vai brigar de novo para não cair esse ano. E os clubes pequenos que estão ali estão todo bem organizados. Aquele tal de Mirassol que subiu agora, um time organizado em campo. Parece que é um time bem treinado. Até contra Mirassol já vai dar medo de ver o Vasco jogar contra. Então o Vasco só faz isso. O Vasco está servindo para deixar a gente mal, para deixar o torcedor chateado, para deixar o torcedor perder o final de semana deles. O Vasco está servindo para isso. E o Vasmongol não adianta. Essa torcida também ajuda muito contribui muito com o que está acontecendo com o Vasco hoje em dia. Porque a torcida do Vasco apequenou, a torcida do Vasco se contenta com qualquer coisa. Aí o Vasco vai lá e pega um time de terceira, quarta divisão, um time sem divisão e ganha. Aí aquela festa, aquele baile todo, e ainda fica zoando o Vasco. Hoje em dia ganha de time pequeno e começa a zombar deles como se fosse o nosso maior rival. Ou pra você ver o apequenamento de um time. É isso aí que está acontecendo hoje em dia. Infelizmente, o nosso Vasco já era. O Vasco acabou.